como vocês veem, é muito material oriental, que seria o material de mangá. E anime também. E até alguns realizadores também. No caso aqui, ó, o Tezuka, que foi realmente ele foi um artista, tanto é que ele acabou pegando o nome de o Deus do Mangá. O que ele teve a ideia? Além de ser desenhista, ele teve a ideia de fazer os personagens de olhos redondos e grandes, quando na verdade o pessoal da raça oriental, eles têm olhos com as pálpebras sobressalentes aqui, aqui oriental, e isso aí pegou de tal forma que o Tezuka, a partir da década de 50 e 60, todos os desenhistas passaram a seguir igual ele. Sempre um personagem oriental é de olhos grandes, redondos e expressivos. Bom, como aqui tem mangás bem antigos, tem esse aqui, ele é de 1966. Então, é uma curiosidade. Do Tezuka, nós temos ali também o bonequinho, que é o Astro Boy. Bem conhecido, história bem conhecida. Bom, aqui então, nós temos então como que é a história, álbum de figurinha no Japão. Tem aqui, e bem simples, aqui, dos Cavaleiros do Zodíaco também. Uma folha só. O que é bom a gente explicar também, é que no Japão, as revistas são para mulheres, para homens adultos, para adolescentes, garotos e garotas, e infantil para criança, menino e menina. Aqui tem mais um personagem conhecido, que também fez muito sucesso, National Kid, esse bem antigo. Depois, mais para frente, nós temos o Naruto, fez muito sucesso. Bom, e não esquecer que os brasileiros fizeram também muita revista de mangá. No caso, isso aqui é a Nova Sampa, que é uma editora. Bom, agora a parte aqui mais para cá. De sucesso, One Piece. Aqui, Dragon Ball, Sailor Moon. E aqui, para ter uma ideia, a revista Herói, que comentava tanto história em quadrinhos ocidentais, quanto orientais também. E aqui também seria quase um cosplay, porque é a mulher se transformando em homem, e o homem se transformando em mulher, usando cada um a sua vestimenta. Então, eu gostaria que você me comentasse sobre essa questão do cosplay não tem idade, né? Que aqui eu já vi jovens fazendo na minha geração de 20, 12 anos, 37 anos fazendo cosplay. E você, como que é essa sensação de você enfrentar essa geração atual? Bom, a sensação ela é boa, porque eu já tenho 78 anos de idade. E, como eu sou professor de dança, eu bolei a minha performance, que ela tem um título, que é Simulação de Duelo com Dança da Espada. Bom, então, como eu combato nesses concursos de cosplay, com a rapaziada de 20 anos, 25, 30, 15, 12, isso aí tudo serve de ânimo para as pessoas. Eu tenho sido apontado como uma pessoa que cria ânimo nas pessoas que assistem essas entrevistas que nós fazemos em geral, ânimo para as pessoas de eles tomarem como exemplo e saírem de casa para fazer alguma coisa. Por exemplo, estudar o que tem de mais moderno hoje em dia, no caso internet, e entra em toda essa parafernália que é YouTube, Facebook, Google, Orkut, WhatsApp, aprender isso tudo e se atualizar e tocar a vida atual. Então essa é uma das coisas que eu vejo, que eu fico contente de estar passando isso tudo para as pessoas de mais idade em geral, né? Interessante. E aquilo, ainda temos bastante coisa para a gente comentar, né? Por exemplo, sobre essas vestimentas aqui, desses personagens que você já chegou a produzir. Bom, então, como vocês estão vendo aqui, essas vestimentas todas, elas fazem parte do cosplay que eu faço para fazer as performances. E, para elas ficarem realmente mais interessantes, nós temos aqui, por exemplo, Zorro. E tem o pôster do Zorro.
Depois nós temos o Guerrilheiro Mexicano, Pancho Villa, e os DVDs de filmes de mexicanos. Depois nós temos Cangaceiro Lampião e alguma coisa que tem a ver com os cangaceiros. No caso, esse filme, Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Depois a gente vem aqui a parte de terror, que é o Bela Lugosi, com essa cartola que ele usava mais, e como ele era um conde, a roupa dele sempre era uma roupa de boa categoria. Aqui nós temos o faroeste, roupa de faroeste, e com um dos heróis do faroeste, que é o Roy Rogers. Depois, em geral, são posters de pessoas que entram nessa área de anime e mangá. Um dos mais famosos, que são os Cavaleiros do Zodíaco, e todo esse material que eu faço, tanto os cosplay como os posters, acabou saindo o meu livro, que é D.S. Céspede, Fotobiografia, onde eu coloquei as fotos minha, da família, dos amigos e do material todo que eu tive contato. Então, aqui atrás nós temos a exposição do fantasma, que é a sua paixão, o seu personagem que mais você admira. Então eu gostaria que você comentasse um pouco dessa parte aqui da exposição. Bom, eu comecei primeiro eu comecei a ver as histórias do fantasma quando eu era garoto, porque o meu pai trazia essas revistas para casa. E quando eu entrei na escola, num instante eu me alfabetizei, porque além de eu ver, eu também começava a ler também, a aprender o ABC. Então, essas histórias acabaram me ajudando muito. Então, nessa época, eu lia outros heróis também, como, por exemplo, Flash Gordon, Mandrake, Príncipe Valente. Agora, de eu ler muitas e muitas revistas, eu comecei a prestar atenção que as histórias do fantasma tinham muito mistério, muita ação, e tinha muita geografia e história. E como na escola eu estudava geografia e história, isso acabou ficando interessante para mim, porque eu estudava na escola o que tinha de geografia e história, e eu lia as revistas e acabava encontrando tudo aquilo, aquelas cidades incríveis da Ásia, do Oriente, da África, do continente americano. Agora, do fantasma é porque ele era uma família, e como eu sempre estudei muito isso de família, de fazer homenagem à família, o fantasma, eles são 21 fantasmas. Na verdade não é um só, são 21. Já teve 21 fantasmas. E sempre quando o fantasma morre, o filho dele toma o lugar dele. Então isso começou a criar uma lenda da imortalidade. Aí ele passou a ter até outros nomes, como espírito que anda. Por quê? Porque os criminosos matavam ele, ou ele morria. No dia seguinte aparecia o mesmo fantasma, com a mesma roupa, o mesmo tipo. Isso foi criando então a lenda da imortalidade. E eles começavam a ver que isso ajudava a combater o crime, porque os criminosos em geral, eles são covardes e supersticiosos. Então ele, sendo um espírito ou sendo um fantasma, ajudava ele a combater os criminosos. Eles já ficavam com medo. Então ficava mais fácil a luta dele para lutar com esses criminosos. Bom, então, mais ou menos aqui tem o que tem saído recente do fantasma. O que é bem recente é esse aqui, que é Os Defensores da Terra. Esse atualmente está nas revistarias. Um pouco antes, nós tivemos esse aqui, que foi o último fantasma, pela Mitos. Esse aqui foi desenhado por um brasileiro. E eu, ao encontrar esse brasileiro numa das convenções e nos eventos, ele fez uma arte original para mim, do fantasma. Então os fãs gostam muito disso, de ter arte original do artista. Um material também que é bem interessante, que está saindo agora, é uma revistinha simples, que é um fanzine. E o nome é Confraria do Gibi. O responsável por ela é o Hélio Guerra. Ele está fazendo essas revistinhas, já tem 3 números e está continuando. A qualidade é boa. O que saiu recente do Fantasma é essa aqui, que é da Pixel como selo, e a editora é a Ediouro.
E, como sempre, há curiosidade dos fãs saberem quando foi a primeira história do fantasma, nós temos ela aqui, nesta aqui, Os Piratas de Sing, de 1936. Foi quando o autor, que tem o nome dele aqui, Lee Falk, criou, e o desenhista foi o Ray Moore. E como eu ganhava os gibis do meu pai, esse aqui é um dos gibis que eu ganhei em 1948. Aqui eu já tinha então 11 anos. Bom, aqui então nós temos o trono do fantasma, onde ele senta e ministra justiça para as tribos em volta e mesmo outros assuntos, né? E como curiosidade, ela foi feita como se tivesse sido esculpida numa pedra. E uma das curiosidades é essa corrente, que ela tem então aquela ali, que é a história da corrente. É uma história que o fantasma não tinha certeza, porque foi de um antepassado dele. E essa história ela ensina as pessoas a terem sabedoria, mas também ter muita paciência. Nunca estourar e brigar, arrebentar as coisas. Paciência que um dia mais tarde as coisas se resolvem. Importante seria mostrar o autor. O autor é o Lee Falk. Foi ele que teve a ideia de fazer o fantasma. E o fantasma ele tem, onde ele mora, que é numa caverna, ele tem um tesouro. Esse tesouro foi recolhido pelos fantasmas ao correr dos anos. Para começar, foi a tribo de indígenas que descobriu. Como eles moram perto de uma praia, um dia ventou muito, tirou a areia do lugar, aí eles foram ver que tinha uns baús lá, tipo desses baús aqui, cheio de dinheiro e joias. Mostraram para o fantasma e ele chegou à conclusão que seria bom ele ter aquele tesouro para ajudar ele na luta contra a tirania, o mal, a pirataria, etc. E a caveira. Por que usa muito caveira na história do fantasma? Porque o pai do primeiro fantasma foi assassinado por um pirata. Então esse pirata, depois de alguns dias, apareceu na praia, o fantasma descobriu ele lá, e, na verdade, nessa época eles queimavam. Eles queimaram, mas ele pegou o crânio. Nesse crânio ele fez o juramento de lutar contra a tirania, a agressão, e quando não tem justiça, ele ia e fazia justiça. Então, esse é o juramento do fantasma.